Meus amigos, o editorial de hoje da Folha comenta a tragédia grega. Aliás, colocou esse título. Eu quero aqui fazer uma reflexão sobre o que escreveu o editorialista. O primeiro ponto é que ele colocou que as decisões tomadas foram imposição da União Europeia. Isso é correto? Eu penso que a União Europeia, circunstancialmente, foi o organismo que tenta por lá colocar uma ordem, mas quem fez o diktat à Grécia foi a realidade. Qual é a alternativa para a Grécia? Se não cumprir o diktat, é o caos. É uma falência desorganizada. É uma ruptura com o mercado mundial, que significa um isolamento econômico que pode fazer regredir sua economia. É a idade da pedra. Então nós não podemos responsabilizar nem a Alemanha, nem a União Europeia pelo diktat. O único responsável por isso é a incúria dos governantes gregos, que mergulharam no endividamento sem fim, como se fosse possível expandi-lo ao infinito. E em par e passo fez um distributivismo de renda que nem famílias conseguem fazer entre seus próprios membros. Virou uma festa da uva lá. Quer dizer, obviamente que aquela realidade econômica falsa criada pelo governo grego não podia se manter, e o financiamento com base em dívida também não podia se manter. Então dizer que foi um diktat puro e simples da União Europeia é mentiroso. Na verdade, a realidade é que se impôs, e de uma maneira ou de outra ela viria, ou por um acordo com a União Europeia, ou pelo simples caos, pelo calote, que romperia com todas as pontes com os organismos do comércio internacional e com os fornecedores. Não seria inteligente. Então, a primeira coisa a refutar no editorial é que a causa da desgraça grega é a própria incúria dos governantes gregos. Não é causa exterior, é causa interna. E isso está vinculado a essa visão, vamos dizer assim, socialista do processo econômico e político. O fato é que o processo econômico e político entrou em colapso. A Grécia vai ter que se redimir por si própria. O segundo ponto que a Folha coloca, que querendo derivar do primeiro, é a possível incompatibilidade entre democracia e o ajuste econômico. Eu não vejo assim. Democracia não é uma senha para a desordem, muito menos a desordem econômica. Democracia é um mero método de tomada de decisões políticas, em que se ouve a maioria. E a democracia não prescinde das decisões difíceis, é o contrário. Ela é o melhor modo de tomar grandes decisões, porque tem legitimidade. Agora, não se pode confundir democracia com a ausência dos melhores, com governantes que realmente sejam estadistas. E também não se pode confundir a democracia com o cativar irracional das massas, fazer os seus gostos, os seus preconceitos, o seu anseio de nada fazer e tudo ganhar. Isso não é compatível nem com a democracia, nem com a ditadura, nem com coisa nenhuma. Isso não é compatível com a condição humana. O homem tem que trabalhar. O homem tem que responder pela sua própria existência, diante de si, da sua família e diante de Deus. Democracia não é senha para vagabundagem. É outro falso dilema que o editorialista da Folha coloca. Então o que nós estamos vendo, na verdade, no pano de fundo de todo o processo grego, é a crise da social-democracia, é a crise desse modelo maluco que foi num crescente desde o final da Segunda Guerra Mundial e que se esgotou não só na Grécia, mas em toda parte, inclusive na Alemanha, inclusive nos Estados Unidos.
Está prestes a se esgotar no Brasil, que arrancou aí com Lula para fazer as loucuras que a Grécia fez. Mas, como os tempos eram outros, fizeram, mas não fizeram muito. O mundo está se ajustando. A falência do modelo social-democrata está por toda parte. A Grécia é apenas o primeiro caso radical, mas outros virão. Estão a falar aí de Portugal, de Itália, de Espanha, enfim, da própria França, toda parte. A gente viu que desde 2008 o modelo entrou em colapso. E não venham dizer que é uma crise do capitalismo, é uma crise do socialismo. Portanto, meus amigos, o editorialista da Folha errou duplamente por associar ajustes à impossibilidade democrática e por achar que há uma exorbitância da União Europeia. Se há alguma exorbitância, é aquela que foi prescrita por Deus Nosso Senhor na origem. Homem, comerás o pão com o suor do seu rosto.